Oi pessoal, tudo bem? Bernardo pro Papo de Zarco. Bom, o governo português deu aí uma ótima notícia, né, para as pessoas que moram aqui, que o salário mínimo português ele vai aumentar de 760 euros para 820 euros. Puxando o gancho, digamos assim, eu já queria falar um pouquinho sobre a economia, né? Sabendo que quando você vai imigrar, né, você vai mudar de país, a parte econômica é uma dos pilares aí de fazer uma boa imigração. Então, a primeira coisa que eu queria comentar, até nas minhas pesquisas eu não conhecia, tá? Portugal, ele tem um índice. No Brasil existe a inflação como referência, né? Existe o índice de preços, enfim, mas o que se baseia muito a economia é a inflação. O que é a inflação, né? É onde avalia o poder de compra, né? E aqui tem um índice harmonizado de preços no consumidor. Esse índice harmonizado é o que efetivamente vai gerar o preço das coisas, o custo, né? O impacto disso para o consumidor final. E é interessante, ó, encontrei um site aqui que tem uma visão histórica, né? Uma visão histórica desse índice. E por que eu estou acessando esse site e comentando com vocês? Porque é interessante verificar nesse site o histórico, né? Ele está puxando o histórico aqui de agosto, né, de 2023, desde aqui, ó, setembro de 2021. Então, desde a pandemia, né, pessoal? Olha lá, vamos pensar dessa forma. Então, todas as taxas aqui, eu já dei uma olhada antes, obviamente, elas subiram, né, se comparado com esse período aqui de setembro de 21. Então, e subiram e está estabilizando. Vamos pegar aqui essa taxa aqui ó, de 12 meses, que é a taxa média, taxa de inflação média, pessoal. Acho que aqui vale muito sentido a gente tá analisando, tá? Então, lá em setembro de 21 era 0,2. Lembrando, pessoal, que a Europa aqui ela tem uma economia muito estável, né? Durante muitos anos ela teve uma economia muito estável. A pandemia que, digamos assim, dificultou bastante essa situação. E teve meses aqui no histórico, né, que teve inflação negativa. O que é uma inflação negativa? Inflação negativa é efetivamente dizer que o consumidor aumentou o poder de compra sem aumentar o salário. Mas como isso? Se a inflação está negativa, quer dizer que antes você comprava, por exemplo, um exemplo não real, tá, pessoal? 1 quilo de arroz custava 1 euro, ele vai custar 90 cêntimos naquele mês, por exemplo. Lembrando que não é uma questão direta, né, pessoal? Isso é fato, é uma inflação, é uma taxa. Então, assim, uma média global que o governo faz, enfim, sobre alguns valores. Então, não é uma coisa que tu vai sentir diretamente na ponta. Mas isso demonstra que uma economia é estável, pessoal. Isso é uma coisa muito positiva, falando de custo de vida e tudo mais, ok? E assim, então setembro de 21, 0,2. Aí foi aumentando, fevereiro 1,5 de 22, setembro de 22, 6,2. Olha como aumentou, pessoal. Dezembro de 22, 8,1. Janeiro de 23, 8,5. Fevereiro de 23, 8,9. E o pico foi aqui em março de 23, 9,1. Então, notem a diferença. 9,1% em março de 23 e setembro de 21 estava 0,2. É uma diferença muito, mas muito grande, tá, pessoal? Muito grande mesmo. É um pico muito elevado. Só que o que acontece? Que agora está começando a diminuir. Está começando a diminuir. Isso mostra o quê? Mostra que a economia do país ela já está indo para onde ela deve ir, né? Que é para a estabilidade. É uma tendência, tá? Essa questão da estabilidade. Quem mora aqui, a gente sempre espera que a economia se estabilize, porque assim melhora a vida das pessoas que vivem no país, né? E isso é muito interessante, tá, pessoal? É bastante interessante. Lembrando que o aumento salarial, fazendo a continha básica, né, pessoal, de 760 euros para 820 euros, ele é um aumento de 7%. 7%. Então, se a gente pegar aqui, ó, a média da inflação, pessoal, ela está em 8%.
O que isso quer dizer? Que mesmo estando a economia melhorando, mesmo as taxas estando indo para a estabilização, né, tendenciando a voltar nos seus patamares, mas isso vai se demorar ainda, vai correr durante o ano de 2024 todo, não vai chegar ainda, com certeza, nos índices que eram lá em setembro de 21, isso é fato. Mas assim, ó, 7% de aumento no salário mínimo, ele ainda não rompeu a inflação. Quer dizer que, naturalmente, ainda se tem uma redução no poder de compra, né? Uma diferença aí de 1%, digamos assim, numa média geral. De novo, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes eu comprava um quilo de arroz por 90 cêntimos e agora eu pago €1. Então a gente vai perder, vai ter um aumento não tão significativo, mas a gente ainda acaba perdendo o poder de compra, tá? E essa visão de 3,4, pessoal, é que eles fazem a média, digamos assim, mensal, tá? Então é um valor que vamos dizer assim, ó, teve um mês que deu 15%, no outro mês deu 6%. Então, uma geral fica instável em 3,4. O que isso quer dizer? Quer dizer que a média dos 12 meses é 8, ó, a média dos 12 meses é 8. Isso tem que ficar muito claro, pessoal, assim. A média geral dos 12 meses é 8. Mas, putz, então ainda está muito elevada, 8% no último ano, tal. Não, pessoal, não é isso. Ela chegou numa média geral de 12, mas teve mês que chegou a 15, 16% aqui. É muito elevado, é um valor muito elevado, mas é no mês. E ela está hoje numa média no mês de 3,4. Então a tendência é uma redução abrupta, né? Porque imagina, de mês de 15% para agora chegar a 3,4. Então é um valor bastante expressivo, tá? Então a economia aqui está se demonstrando realmente muito forte. E é algo que, assim, eu sempre vou comparar com o Brasil, vim de lá, e o meu público com certeza aqui é muito do brasileiro. É uma, é uma, é uma coisa que no Brasil a gente não sente isso. Quando há uma redução da inflação lá, é muito lenta, é muito vagarosa. Aqui não, aqui é uma coisa que a economia, como a economia europeia é muito forte, houve a pandemia, um aumento súbito e agora já está tendo uma queda súbita também. Só que não é uma queda súbita que a gente diz assim de um mês para o outro e pronto. Não, uma queda que demora um ano, mas o Brasil é assim, demora muitos anos para isso acontecer. Então isso é uma coisa que é interessante a gente sempre avaliar. Então a gente falou um pouquinho de índice de harmonização, falamos aqui um pouquinho da inflação, que é um dos principais índices que a gente precisa avaliar. E um site interessante, pessoal, é esse aqui, ó. Se você quer encontrar esse site, pessoal, é só pesquisar no Google ali, comparação de economia Brasil e Portugal. Não existe só esse site, existem vários sites, tá? Mas esse aqui eu achei interessante. E aqui eu vou rolar para baixo para a gente ver alguns índices que é interessante a gente estar analisando, tá? Eu não vou falar todos, obviamente, né? Muitos índices, mas alguns índices é muito interessante a gente analisar. Taxa de juros, primeiro índice. Taxa de juros, esse aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo grifar. Taxa de juros, olha só. No Brasil, em setembro de 23, 12,75. Em setembro de 23, em Portugal, 4,5. Aqui já dá uma resenha, como a gente diz, já dá um vídeo só por isso. Mas em resumo, o que isso quer dizer? Pessoal, a taxa de juros ela é muito balizada nos financiamentos. E o que puxa muitos financiamentos é imóvel, né? Compra de casas, apartamentos, ou terrenos, enfim, imobiliário, ou compra de veículo, que são os dois bens de consumo que mais têm valor, né? Que mais tem um preço, um custo elevado no bolso do consumidor. Existem outros, é óbvio, né? Depende do estilo de vida, mas de uma economia geral, se a gente for referenciar nesses dois e for puxar qual que é o mais importante, é imobiliário. O imobiliário é o mais proeminente, é o mais importante, ok? E quando a gente fala dessa questão da taxa de juros,
é um assunto muito complicado. O Brasil tem uma taxa de juros extremamente elevada, pessoal. Extremamente elevada. É só você pegar aí a questão do crédito e tal. E quando a gente fala em crédito, por isso que eu digo que aqui dá um vídeo, uma resenha. Vou tentar resumir, vou tentar ser menos pragmático. Crédito em Portugal é muito difícil de se conseguir. Isso é fato, não só para o imigrante, mas também para o cidadão português, porque eles têm uma forma de análise digamos assim, muito detalhada de como que você tem o seu relacionamento com o banco, e eles analisam aqui uma coisa que é chamada taxa de esforço. Eles avaliam muito essa questão de taxa de esforço. O que que é a taxa de esforço? Basicamente é o qual potencial você tem de quanto você pode aportar do seu salário base ou do seu custo familiar base. Resumindo, trocando em miúdos isso, eu ganho 1.000 euros, eu só posso gastar até 30% do meu salário em prestações. Ponto. No Brasil não existe jeitinho, não existe. Brasil, eu posso dizer com efetiva expressão, para financiar um veículo, por exemplo, muitas das vezes passa esse valor tranquilamente. E mesmo assim, os bancos aprovam o seu crédito. Por quê? Porque a taxa de juros do cartão, do financiamento é muito elevada. Então é muito favorável aos bancos, porque eles ganham realmente muito valor em cima disso. Por mais que tenha muita taxa de não pagamento, né, de não pagadores é também muito elevada, mas o que eles recebem dos pagadores também é muito elevado. Aqui em Portugal já não é assim. Então, para aprovação de um crédito é muito complicado, tá? Mas eles analisam essa taxa de esforço, para eles é muito crítica. E aqui não tem história. Se você financiou um smartphone, por exemplo, um celular, e você vai querer comprar um imóvel, vai aparecer lá que a tua taxa de esforço diminuiu. Um exemplo muito simples, né? Toda pessoa que chega no país, quer comprar carro, quer comprar telefones, iPhone, essas coisas todas, e se deslumbra por isso. Mas quando você vai comprar um imóvel, você vai ver que tu está preso àquela taxa de esforço, você reduziu sua taxa de esforço por causa daquele financiamento, então te impossibilita comprar um imóvel, por exemplo, né? Então, e é 30%, e 30% é uma coisa que não é negociável, é assim, pronto. Sempre falo assim, aqui não tem margem para jeitinho, tá? Não tem margem para jeitinho. Então, assim, quando a gente olha, voltando a esse índice de 12,75 e Portugal a 4,5, pessoal, aqui é muito atrativo fazer financiamento. A taxa de juros é baixa, muito baixa comparado ao Brasil, muito baixa mesmo. Então, assim, se você tem o sonho de adquirir um carro XYZ, aqui você consegue ter, porque é muito estável, tá? É muito estável, a taxa de juros é muito baixa, mas sempre tem uma taxa de juros. Então, obviamente que a prerrogativa é que compre à vista, ponto. Isso em qualquer lugar do mundo, tá bom? Qualquer lugar do mundo. Mas vamos para outras taxas aqui. Veículos no ano, produção de veículos, carga fiscal. É um índice importante, é muito semelhante, não vou falar sobre isso. Taxa de impostos, máxima de impostos. Taxa máxima de impostos, pessoal, isso aqui é muito interessante avaliar. Muito interessante. Isso aqui diz muito sobre a forma de tributação do país. Vamos lá. O imposto de renda no Brasil, a máxima da tabela é 27,5%. Ponto. De Portugal é 58,2%. Eu não vou entrar aqui em outros sites e entrar no detalhe desse assunto. Se vocês quiserem, comentem, pedem aí que eu entro mais no detalhe. Mas pode dar um Google aí que vocês vão encontrar essa informação. É bem fácil. Pessoal, isso aqui é muito importante. Muito importante. Então, a pessoa que é um médico, pessoa que ganha muito dinheiro no Brasil, na folha de pagamento, um político, sei lá, o máximo que vai ser descontado dele para o imposto de renda é 27,5%. Ponto. É isso. Em Portugal já não é assim, é 58,2%. Vocês já pararam para pensar? Você ganhar um salário muito bom e dar mais da metade do seu salário, literalmente na fonte, no imposto de renda lá na folha de pagamento? Então, assim,
É uma taxa muito elevada. E isso reflete também no empresário, pessoal. No empresário. O pequeno empresário, que no Brasil é o MEI, aqui em Portugal é chamado de recibo verde, né, de uma forma geral. Então, assim, também também dá Google aí que vocês vão perceber isso. Ele se reflete também. Então, a taxa do imposto de renda em Portugal é muito elevada, E isso mostra muito também, ou melhor, por essa característica, faz com que não tenha tanta desigualdade social. Mas como assim, Bernardo? Como que não tem tanta desigualdade social? É muito simples. Vou dar um exemplo bem prático. No Brasil, um engenheiro ele ganha, em média, 8 salários mínimos do Brasil, né? 8 salários mínimos brasileiros. Então, obviamente, um operador de produção, uma pessoa que começa na base da pirâmide ali, né, operacional, ele não ganha um salário mínimo só, mas uma média geral é 1,5 salário no Brasil, ok? Vamos partir dessa premissa. Então, existe uma diferença, um range, né, uma diferença entre a base e o engenheiro, por exemplo, muito grande, né? Deixa eu botar aqui mais perto. Muito grande. Aqui em Portugal, não. Aqui em Portugal, o salário mínimo hoje é 760 euros. Um engenheiro hoje ganha aqui 1.500 euros. Então, é 2 salários português. Olha a diferença. A diferença é pouca. É pouca, é 2 vezes só. É pouca. Só que, claro, aqui, 2 salários, com poder de compra aqui, você tem uma vida muito diferente. Muito diferente no sentido, sim, você tem melhores condições, óbvio. Mas não é tão desequilibrado como é no Brasil. Tá entendendo? Vocês estão percebendo? Essa é a questão. E isso muito se dá por conta dessa questão da taxa. Essa questão da taxa traz muito, a pessoa ganha muito dinheiro, mas a taxa é muito alta, traz de volta para ele estar mais próximo da base da pirâmide. E ponto, é assim que é. É assim que é. Né? Muitos lutam contra isso e tudo mais, mas não tem, isso é questão de economia, é na folha, pessoal. Vem na folha de pagamento, você ganha esse salário, na folha de pagamento vai ser descontado e pronto, acabou-se. Não tem o que falar. Vamos ver outros índices aqui. Então, voltando, isso é um dado importante. Exportação, balança comercial, não vamos falar, varejo, ranking de cidade, tem vários índices aqui. Ó, isso aqui é interessante, taxa de emigrantes e taxa de imigrantes, pessoal. Vamos lá, imigrante. Eu sou um imigrante do Brasil, eu saí do Brasil. E eu sou um emigrante em Portugal. Então, emigrante é quando a pessoa vem de fora para dentro e imigrante é quando eu de dentro para fora. Tá bom? Então, assim, 0,51, quer dizer 0,51%. Então, no Brasil, abaixo de 1% sai do Brasil, né? Em Portugal, 9,73. Eu já comentei isso lá no meu Instagram, @papodesarco, a respeito disso, né? Por que isso acontece, enfim. Se vocês querem que eu faça um vídeo a respeito disso, peçam, me comentem aí no vídeo. E imigrantes 0,90 e 20% aqui em Portugal. Então, pessoal, olha só, isso aqui diz muita coisa, tá? Parem, pensem sobre esse assunto. É 20%, pessoal, em 2020. É muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Taxa de natalidade, né, de nascimentos, olha só, 12,88. Lembrando, Brasil tem um valor aqui, ó, aqui está aqui a população. O Brasil tem 214 milhões de habitantes. 214 milhões. Tem uma taxa de natalidade de 12,88%. Ok, ao ano. Eu acho que a base aqui é o ano. Portugal tem 10 milhões, pessoal, 10 milhões. A diferença de 214 milhões, 10 milhões. Muitas pessoas não param para pensar sobre esses números. É uma diferença muito grande. E Portugal tem uma taxa de natalidade de 8%. É muito baixa, pessoal. É muito baixa. Portugal está envelhecendo, pessoal. Por isso que Portugal precisa de imigração, de imigrantes. Precisa vir pessoas para cá. E até porque a base econômica aqui, no vídeo que eu postei anteriormente a esse, a base econômica aqui, ela é voltada à área de serviços, tá? Então, precisa muito de pessoas aqui, de imigrantes, tá? Taxa de mortalidade, olha só que interessante. Em 2021 e aqui 2022, ó.
Brasil, né, taxa de mortalidade 8,33 e Portugal 11,90. O que isso quer dizer, pessoal? Aqui não é taxa de mortalidade, claro, entra a questão de violência, é fato, entra, mas não. Esse dado aqui é muito interessante avaliar que assim, ó, estão envelhecendo, estão morrendo naturalmente. Aqui o maior impacto é morte natural, pessoal. Então aqui é mais um índice que reflete essa questão do europeu, né? Existe uma crise muito grande nesse sentido, tá, pessoal? Alemanha, Portugal, França, enfim, na questão de envelhecimento da população. E aí falta massa para trabalho mesmo, tá bom? Porcentagem de risco de pobreza, olha só, o Brasil tem 26% de risco de pobreza e Portugal 16%. De novo, mostra a questão da economia, estabilidade. População, como eu já falei, né? Imigrantes em volume, né? Imigrantes em volume, enfim, isso aqui é muito interessante analisar, essa questão de imigrantes e imigrantes, é muito interessante. Esperança de vida, ó, Brasil tem 72 anos, Portugal 81, 8 anos de diferença, pessoal. A qualidade de vida aqui é melhor e ponto. Ponto. Não tem o que se discutir. Não tem o que se discutir. Taxa de suicídios, não vou falar muito sobre isso. De homicídios, claro, tem que fazer as continhas das suas devidas proporções, tá? Tem que fazer as continhas, mas vamos lá. 47.722 homicídios e 82, não preciso falar mais nada, né? Absurdamente mais elevada no Brasil, né? Muito mais elevada. CO2, produção anual de petróleo, consumo de energia, Covid, blá 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 blá. Mas enfim, territorial, né? A questão superfície, ó. O Brasil tem 8.515.770 km². Portugal, 92.230. Pessoal, Portugal é muito pequena. Portugal é do tamanho de um estado do Brasil. É absurdamente menor. Enfim, o que eu queria passar para vocês, o objetivo desse vídeo é muito simples. Avaliar a economia. Avaliar a economia. E eu estou tentando mostrar uns números para mostrar como Portugal tem uma economia, a economia europeia é muito forte, né? É muito forte. E é um país maravilhoso para poder morar. O clima aqui é muito agradável, comparado ao Brasil, enfim, em muitas regiões, é óbvio, né? O Brasil é tropical, então assim tem regiões mais chuvosas, regiões mais secas, enfim, mas os números mostram, os números são a prova cabal, comparando ao Brasil, que muitos índices muito positivo aqui. Taxa de imposto aqui é muito elevada, porém a questão de taxa de compra de imóveis ou veículos, enfim, os juros, né, é muito baixa, a economia está voltando a estabilizar, então a questão do poder de compra no sentido de alimentos e tudo mais está melhorando, está aumentando. Inflação aqui, tendencialmente, ela vai tendenciar, né, ir para o zero, de uma forma muito mais rápida comparado ao Brasil, que tem uma inflação muito mais elevada. Enfim, homicídios, expectativa de vida, enfim, são índices irrefutáveis, né, se comparado ao Brasil. E é isso, eu espero que faça vocês refletirem, peço a vocês que compartilhem esse vídeo, desculpa por ter tomado longo, eu quero fazer mais vídeos assim, não vou ficar editando muito, se perde muito tempo nesse sentido, mas a ideia é popular e tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe esse vídeo, não esquece de seguir lá no Instagram, @papodesarco, é muito importante, comentem, né, comentem, façam perguntas, eu estou aqui para poder ajudar o máximo possível de pessoas, tá bom? Forte abraço e sucesso!